Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, abençoados para sempre por meio da graça. É interessante porque a bênção que nos foi concedida, ela nos é uma garantia de permanência. Cristo não nos concedeu uma graça limitada, uma graça que iria se acabar, mas ele deu uma graça que tem o poder de perpassar, eu posso dizer assim, a eternidade. Todos aqueles que aceitam a graça usufruirão. A graça só se tornará inoperante ou não terá atuação real para aquele que a resiste. Quando a Bíblia fala assim, pela graça sois salvos, então essa é a dádiva que nos concede a bênção de sermos salvos. Graça é um dom imerecido. E aqui, o que me chama a atenção é que essa graça, ela não tem prazo de validade. Ela, na verdade, permanecerá. Dois textos aqui o autor colocou, olha só, Efésios 1 e o verso 3 e o verso 4. Efésios 1, 3 e 4 nos diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu para isto, para Cristo, perdão. Nos escolheu, deixa eu voltar aqui. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Peraí, nos escolheu para sermos sem culpa? O capítulo 2 chega a falar que a gente estava mortos em delitos e pecados. E a condição de aquilo que Cristo fez nos dá a dádiva, melhor dizendo, nos dá a graça de sermos agora sem culpa. Então é algo que ele fez. A minha questão, a minha parte nesse sentido é simplesmente confessar a minha culpa, reconhecer o que eu fiz e suplicar que em Cristo ele me absolva pelo que ele fez e não pelo que eu faço. Quando eu confesso, eu demonstro a importância ou a atuação da graça em minha vida. E quando chegamos aqui no capítulo 2 e o verso 7, o texto fala assim, ó, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos ou nos apontar como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele, Cristo, demonstrou por nós, ele, o Pai, demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então eu entendo aqui o seguinte: primeiro, nós fomos alcançados antes de existirmos. A graça nos foi concedida antes que o mundo fosse criado. Mas ainda assim, Deus, por seu amor, por sua bondade, por sua graça, nos concede. Então, ela nos foi concedida antes de existirmos. Viemos a existir, a graça permanece agora, de forma muito mais atuante, no tocante de que ela vai nos dar a condição de exemplificarmos, ou seja, darmos um bom exemplo para atrairmos outros para essa mesma graça. Porque aquilo que Cristo fez em nós, ele não para em nós, ele permanece. Então, o que me chama a atenção aqui, quando ele fala assim, abençoados para sempre, a bênção é para você, isso me faz lembrar do que Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, quando você vive a graça de Cristo em sua vida hoje, essa graça ela é externalizada como exemplo para aqueles que o rodeiam, para aqueles que estão ao seu redor. E essa graça, na verdade, permanecerá e continuará atuando para a honra e glória de Cristo. E quando ele voltar, teremos a bênção de agradecermos para sempre por essa graça. O texto sagrado nos fala que a graça de Cristo não só resgatou este mundo, como também assegurou os mundos não caídos de que o que Cristo realizou será o tema de fato central de toda a eternidade. Nós iremos estudar sobre essa graça maravilhosa e a eternidade, na verdade, não será suficiente para aprendermos tudo sobre essa graça. A gente nota que o amor de Deus e sua bondade, ela vai mais além do que a nossa compreensão humana pode chegar. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: Paulo considerava a graça de Deus uma fortuna. Está lá em Efésios 1, verso 7. Ou tesouro, Efésios 3, verso 8, do qual os crentes podem tirar para atender a qualquer necessidade. Então,
qual é a dificuldade que você tem, qual é a necessidade que você tem. A graça pode lhe suprir, porque a riqueza e o tesouro que ela alcança qualquer condição humana. A graça pode fazer isso. Porém, eu sempre gosto de dizer, a graça ela é personalizada. Ela envolve aquilo que Cristo fez como aquilo que ele é. Então, graça é Cristo. Graça é manifesto em sua vida, através da sua morte na cruz por nós. Graça nos foi concedida a nós. Nós não somos graça, mas podemos externalizar a graça pela atuação do Espírito Santo em nossa vida para aqueles que estão ao nosso redor. Então, que essa bênção da graça seja para sempre em nossa vida. Como diz o título da lição, né? Abençoados para sempre. A bênção de Deus vai permanecer, porque a graça dele também permanecerá. E aquele que pela graça viver, pela graça será salvo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tão maravilhoso amor com que nos amaste. Obrigado porque nos deste a tua graça antes do mundo ser criado e nos concedeste com mais vigor ao estarmos neste mundo e mesmo em nossas culpas. O Senhor nos concede a graça para que, através do que Cristo fez por nós, possamos ter uma vida de fato transformada, mudada, agraciada aos teus olhos. Dá-nos ao Senhor a tua presença, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.